possibilidade de não ser retirado, porque cada um foi pondo. Só que as pessoas que não conviveram lá dentro, quando dizem que a Constituição é longa, não sabem o sacrifício que foi para tirar de 2.500 artigos para 245, porque você, claro, você cria inimizades, cria pessoas que se aborrecem. O que é que acontece hoje? Se nós notarmos que havia esta turma toda, mas que havia uma coisa principal, que era a dicotomia de dois regimes políticos. Você tinha o regime comunista na União da República Socialista Soviética, que era assim, U.R.SS. Isso desapareceu com o leste europeu, foi todo. E do outro lado você tinha o regime capitalista. Ou seja, os constituintes enfrentavam isso, nós enfrentamos essa briga de um lado e de outro. E a grande verdade é que nenhuma corrente, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, conseguiu pôr o que queria dentro da Constituição. O que havia era a composição entre as lideranças, o trabalho do pobre do relator para ter muita paciência para ouvir, para chegar a um senso comum. Quando não se chegava, ia para o plenário. O plenário era soberano para decidir. Ou então para aqueles conhecedores chamados buraco negro. Mas a grande realidade é que hoje, você diz, mas como? O muro de Berlim caiu, caiu 2 anos depois da Constituição ter sido promulgada. O regime comunista foi por água abaixo. Foi mais 2 anos. Quem é que podia prever, ao encerrar os trabalhos, promulgar a Constituição dia 5 de outubro de 1988, que isso viria a ocorrer? Ninguém. Não havia pitonice que pudesse imaginar que o muro de Berlim caísse. Claro, se fosse feito hoje, redigida hoje, ela teria uma outra facilidade que não se tinha naquela altura, e é verdade. E aí é que vem a tal história do que o nosso presidente Álvaro disse no seu discurso. Realmente, um grande crítico do texto constitucional foi o senhor José Sarney. Menos por ele, talvez, mas ele tinha alguns assessores, e um deles era um sujeito que fez grandes negociados, não pronunciou o nome, porque ele já morreu, deve estar ligando lá na Índia, ele encontra. Ele colocou na boca do Sarney 2 expressões terríveis. Uma delas, esta Constituição não vai durar 6 meses se ela for promulgada, que não tinha sido. E outra, esta Constituição tornará o país absolutamente ingovernável. Ninguém segurará esse país. Neste meio termo, julho de 88, a aprovação ocorreu em outubro, nós estávamos na casa do Ulisses, eu, Paulo Afonso, um secretário do Ulisses, a senhora do Ulisses e ele. E ele disse, vou dar a resposta ao burburinho que está correndo. O burburinho é o seguinte, que a Assembleia Nacional Constituinte ia ser fechada, que ela não iria continuar os seus trabalhos, que já estava havendo um movimento com os militares nesse sentido, porque ela era composta de humoristas, de esquerdistas, e a Constituição não duraria 6 meses. Ulisses, 27 de julho de 1988, fez o mais belo discurso de todos que foram ditos na Constituição. Dizer, nós não viemos aqui para ter medo. Nós viemos aqui para escrever uma Constituição, e foi por aí afora, e disse, aguardem o resultado assim que ela for promulgada. Esta Constituição, que aí, olha, isso sim é uma bonita. Esta Constituição terá cheiro de amanhã e não cheiro de morro. Isso foi a coisa mais bonita que ele disse 3 meses antes. Muito bem. Quando a Constituição foi promulgada, todos esperavam que ela não durasse os 6 meses do laticínio dos capitães. E ela foi passando. À medida que ela ia passando, alguns críticos ferozes começaram a dar razão ao nosso trabalho. E o relator aí já melhorou, foi melhorando a imagem, porque a história corrige as injustiças, não se iludam. Chega um tempo que vão ver que se não fosse esta Constituição, nós teríamos tido uma
crise sem precedentes quando o Collor foi apeado pelo impeachment. Sabem por que os mais novos não conhecem essa circunstância? Costa e Silva era presidente da República. O presidente da República, ele teve um acidente vascular cerebral e não conseguia mais governar o país. O vice-presidente era um professor nosso, da UAB, Pedro Aleixo, grande professor de direito constitucional, tinha sido presidente da Câmara quando Getúlio a fechou em 1937. E o Pedro Aleixo, como vice-presidente, que tinha dado alguma conotação ao governo militar, que tinha votado contra o ato institucional no Brasil, que votou contra a minha cassação, ele era um homem visado. E aí a junta militar não deixou que ele tomasse posse. O vice-presidente da República, Pedro Aleixo, homem da maior seriedade, não assumiu a presidência da República. Quem assumiu foi a junta militar, não foi o ministro do Exército, ministro da Aeronáutica e ministro da Marinha. O Collor de Mello, apeado do poder, não foi uma junta militar. Quem assumiu foi o senhor Itamar Franco. Assumiu por causa da Constituição Federal de 88. Se não fosse essa Constituição Federal de 88, ele jamais teria assumido. Porque nós tínhamos saído de uma, sem dúvida nenhuma, uma brutal ilegitimidade constitucional para um reordenamento constitucional. E aqueles atos institucionais tinham desaparecido. Itamar assumiu, vejam bem a profecia dos assessores do nosso Sarney. Assumiu, foi até o fim do seu mandato, 2 anos. Depois o senhor Fernando Henrique se elegeu por 4, se elegeu por mais 4. Depois o Lula se elegeu por mais 4, elegeu por mais 4 e agora temos 2 anos. E não há uma crise política nesse país. Ninguém fala em fechar a Câmara dos Deputados, o Senado. Ninguém fala em derrubar a presidência da República. Ninguém fala em atravessamos, não é preciso que se diga por ninguém. Poucas pessoas sabem da gravidade. A gravidade do mensalão foi na maior seriedade. Foi uma coisa nunca vista na nossa terra. Do que aconteceu, isso podia ter gerado uma crise militar, os militares tomaram conta do poder, e foi a Constituição, esta que não duraria 6 meses. E nós estamos aqui agora, provando que ela não tornou ingovernável o país. Ela permitiu que um operário chegasse à presidência da República. E faça aqui um parênteses, que assim que postou, eu estava em Nova York fazendo uma palestra, a convite do embaixador, que até bem pouco tempo foi embaixador do Brasil junto à Santa Sé, o embaixador Almir Barbuda, e havia uma turma de pessoas reunidas, e um deles nitidamente querendo fazer gracejo comigo. Era nítido, você sabe quando as coisas são provocativas. Mas vocês lá no Brasil fizeram uma Constituição onde tem até índio. Tem um capítulo dirigido ao índio. O senhor pode explicar isso? Não. Nós colocamos os índios porque nós não tínhamos e não temos, como vocês tiveram, o general Casta, que matou todos os índios aqui do estado. E ele meteu a vida saiu por aí afora, e nós vimos que as duas grandes pitonisas, que a Constituição duraria 6 meses, está durando 25 anos. E a outra pitanice que dizia que o país seria ingovernável. Isto foi ouvido pelo seu ministro da Fazenda, que tinha um negócio de arroz com feijão, que hoje escreve na Veja, dando conselho, enquanto saiu de lá, estava com 1000% a nossa chamada inflação. Ou seja, são os sábios das coisas acontecidas. Quando você critica, se o cidadão tivesse lá, sabendo quais os que faziam parte da Constituição, quais os problemas que você enfrentou, quais os desejos inconfessáveis que você não permitiu que se realizasse, você fica vendo que pelo menos valeu a pena. E eu não repito aqui o nosso poeta português, mas quero apenas, está na minha hora de encerrar, mas ainda vou contar mais 5 minutos para vocês. Por que eu falei no esboço das constituições anteriores e por que uma constituinte decorre de uma ruptura político-institucional? Porque há bem pouco tempo, não sei qual foi o assessor, não tenho ideia de quem possa ter dito,
não creio que tenha passado da sua cabeça essa ideia. A presidente da República diz que é preciso fazer uma constituinte exclusiva. Isso foi para o Brasil inteiro, para o mundo. E logo a seguir eu dei uma entrevista à Ordem dos Advogados, a mesma coisa, dizendo que é uma estupidez pensar numa constituinte exclusiva quando nós não temos ruptura política e nacional no país. Os poderes todos estão funcionando, o poder executivo, legislativo, judiciário. Nós estamos aqui porque não havia antigamente, quando eu ia fazer uma palestra, já durante o governo militar, ainda não cassado, tinha 2 ou 3 pessoas que eram do FMI gravando a conversa. Você não tinha absolutamente nenhuma legitimidade que pudesse segurar sua palavra. Hoje você tem no texto da Constituição o fim da censura, senhor Juiz de Maio, e nós estamos aqui dizendo que bem entendemos dentro, por exemplo, da educação. O fato é que, aí eu volto ao começo, a grande caminhada, diz o provérbio chinês, começa com um grande passo. E foi Confúcio que disse isso. Eu não tenho autoridade do Confúcio, mas eu corrigi a frase dele. Não é com o primeiro passo. Uma grande caminhada começa com a decisão que antecede o primeiro passo. E essa decisão se deve à Ordem dos Advogados do Brasil. Foi a nossa ordem quem lutou pela convocação de uma Assembleia Nacional. Queiram ou não queiram, ela lá está, ela lá figura, e queiram também ou não queiram, há um artigo 133 que consagra o nosso advogado. O advogado. Pode. E eu vou encerrar contando essa história para lhe dizer o seguinte: um dos homens mais inteligentes e mais brilhantes com que eu convivi, claro que ele tinha suas ideias, eu contrário a ele. Teve um belo dia, eu, deputado constituinte, ele senador constituinte, disse, lá atrás, quando era ministro, você me chamava de Bob Fields, era o Roberto Campos, muito inteligente, muito culto. Quando esta emenda entrou, a emenda de autoria do nosso atual vice-presidente Michel Temer. Eu chamei o Michel, o Michel começando a sua carreira, que eu era presidente da ONU, por mais de 30 anos, e convidei o Michel para ser palestrante numa Assembleia Nacional Constituinte em 82, em Florianópolis. Fizemos uma amizade muito grande. Eu disse, Michel, eu vou defender essa emenda, mas você se prepare, que ele no outro dia contou essa história, por isso que eu estou aqui repetindo. Se prepare que vai ter muita gente contrária. Eu nunca imaginei que o contrário partisse do Roberto. Ele foi para a tribuna e fez uma argumentação irrepreensível. Você não tinha como discordar do que ele estava dizendo. Ele virou-se, ele era de uma ironia fina. Para aí, vocês estão me vendo aqui na tribuna? Estava do outro lado da tribuna. Este relator foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. O Bernardo Cabral está fazendo uma reserva de mercado para os advogados. Vocês aí, você não é médico, você não é engenheiro, você não é advogado, você não é dentista, por que vocês não estão na Constituição? Quer dizer que o médico não é necessário para o paciente? É só o advogado? Ele ia descendo da tribuna de baixo de palmas, que não aconteceu, claro. Os que não eram advogados aplaudiram que não cabia mais de aplausos. Eu sentava sempre ao lado do vice, eu falava da mesa. Eu, senador Roberto Campos, não saia da tribuna, me ouça um pouquinho. E comecei dizendo do talento dele, do brilhantismo dele. Mas eu vou contar uma história para Vossa Excelência. Eu era conselheiro